Moraes vota para condenar Zambelli a 10 anos de prisão por invasão do Conselho Nacional de Justiça. 10 anos de cadeia. Isso significa regime fechado, direto para cana dura mesmo, tá? Não tem esse negócio de semiaberto, não. Acima de 8 anos é regime fechado, que é o que vai sobrar para Carla Zambelli. Também votou pela perda automática do mandato, que é natural, né? Quando um deputado é condenado criminalmente apenas que não tem mais recurso, ele também perde o mandato dele, e é isso que foi declarado pelo Alexandre de Moraes, que ele foi o cara que deu o primeiro voto, porque ele é o relator do processo lá da invasão do site do CNJ. Você lembra dessa história, né? Então, invadiram o site do Conselho Nacional de Justiça para tentar convencer as pessoas de que o sistema da justiça eleitoral era frágil. E aí invadir as urnas? Não, lógico, não tem como, né? Invadir o quê? A página do Conselho Nacional de Justiça e inseriram no sistema mandados de prisão e mandados de soltura. O mandado de soltura era para um traficante do Comando Vermelho. E o mandado de prisão, adivinha? O Xandão mandando prender ele mesmo. Óbvio que isso não tinha como dar certo. Mas também é óbvio que tinha um montão de gente que ia acreditar, né? Bolsonarista, você sabe como é que é, né? E teve até festa. Isso foi, ó, essa imagem aí, novembro de 2022, logo depois que saiu o mandado de prisão do Xandão contra ele mesmo. Imagina, ele mandando prender a si mesmo, né? E o pessoal distribuiu esse mandado de prisão no Zap. Olha a festa dos bolsonaristas. Vai vendo. Isso porque eles achavam que o Xandão tinha mandado prender a si mesmo, né? Eu fico pensando assim, essas pessoas, será que elas veem esse vídeo hoje e morrem de vergonha, né? Essas que aparecem no vídeo? Imagino. Bom, não sei se tem vergonha, né? Para poder sentir. Mas se tiver, com certeza sentem, porque é muito ridículo essa situação, né? Enfim, obviamente a trama foi descoberta, né? E descobriram que quem mandou fazer tudo isso foi Carla Zambelli, né? E aí, assim, já tem o voto do Xandão, como eu já mostrei, né? Mas já tem dois. Flávio Dino também já votou pela condenação, exatamente igual ao Alexandre de Moraes. 10 anos de cadeia, 2 votos para condenar a Carla Zambelli. Como é a primeira turma, são 5 ministros, só falta um voto para definir a maioria e a Carla Zambelli ser condenada. E aí tem pouquíssimos recursos, porque o processo já está correndo direto no Supremo Tribunal Federal, então tem poucas possibilidades de recurso, e aí, provavelmente, ainda até o final desse ano, Carla Zambelli já estará fora da Câmara dos Deputados, porque esses recursos todos vão ser julgados, né? Já tem aquela condenação, que ela já está condenada, já tem maioria, a condenação por perseguir um homem armado no meio da rua. Já tem maioria dos votos. Então, assim, ela só não está completamente condenada porque o ministro Nunes Marques pediu o adiamento do julgamento, parou o julgamento, vai ficar 3 meses parado, e seria, com certeza, unânime a votação do Supremo Tribunal Federal. Se for para condenar a Carla Zambelli, vai ser 5-0. Aposto com você. É uma questão de aguardar. Ou, como eu disse, de repente, depende do dia que você estiver vendo esse vídeo, já até tá 5-0 contra Carla Zambelli. Me conta aqui no comentário se já tiver, que eu quero saber, tá bom? Quero saber que você está acompanhando esse vídeo aqui dias depois do momento que eu estou gravando ele. Carla Zambelli, obviamente, não gostou. Quem é que gosta de ser condenado à prisão, né? Só faltava. Zambelli protesta contra voto condenatório de Moraes. Inconformismo. Carla Zambelli, ela está inconformada de ter sido condenada a 10 anos de cadeia. Estar sendo, né? Porque ela ainda falta um voto, então ela está sendo condenada. Está no meio do caminho, né? E aí ela mandou uma nota lá para o Metrópolis para explicar, né, o que ela está sentindo, por que ela está tão indignada e tal. Olha lá, em respeito à população brasileira e à confiança de quase 1 milhão de eleitores, que quase 1 milhão de eleitores depositaram em mim, venho expressar meu mais profundo sentimento de inconformismo diante do voto, ignorando os fatos e a ausência de provas nos autos. Moraes optou por me condenar injustamente. A cara de pau, assim, não tem nem tamanho, né? Ela passa óleo de peroba, em vez de passar creme hidratante. Ignorando os fatos e a ausência de provas nos autos. Olha só a prova que tem. Você sabe qual foi a história, né? Ela e o Delgatti, lembra do hacker de Araraquara, então? Ela foi lá, convenceu o Delgatti a fazer todo o esquema, o Delgatti fez, e aí o que acontece? O Delgatti foi preso, porque chegaram nele, né? E aí ele contou. Esse que foi o problema, Carla Zambelli. O seu comparsa contou tudo, te entregou. Defesa do hacker de Araraquara disse que Carla Zambelli foi mentora intelectual de invasão digital. O que o cara entregou para a justiça? Ele entregou comprovante de pagamento, porque ele recebeu uma grana para poder fazer esse serviço. Ele entregou conversas de WhatsApp dele com a Carla Zambelli e ele entregou até o arquivo do mandado de prisão do Xandão contra ele mesmo. Ele entregou o arquivo que estava com ele e ele falou, olha, eu mandei para a Zambelli esse arquivo aqui antes de publicar para ela aprovar. Aí deram a busca e apreensão no celular da Zambelli, adivinha? Tava lá o documento, exatamente como o Walter Delgatti contou. Então, assim,
O que não falta nesse processo da Zambelli é prova, tá sobrando prova para condenar a Carla Zambelli nesse caso, né? Então, assim, por que isso encerra a carreira dela? Ah, ela não pode ser candidata depois, daqui a 10 anos, depois que ela cumprir a pena? Então, não. E não por quê? Porque é o seguinte, ela está pegando 10 anos nesse processo, está pegando 5 anos no outro processo. Já vão ser 15 anos de cadeia, certo? Ela está sendo condenada pelo Supremo Tribunal Federal, que é um órgão colegiado. Então, o que diz a lei da ficha limpa? Quando um parlamentar, um político é condenado, qualquer pessoa, na verdade, quando uma pessoa é condenada por um órgão colegiado, ela fica inelegível por 8 anos. E esses 8 anos é a partir do final do cumprimento da pena. Então, pensa bem. Carla Zambelli pegando 15 anos de cadeia nesse momento. Então, ela fica 15 anos inelegível e depois, quando termina os 15 anos de prazo da pena, ela também fica mais 8 anos, que é o prazo da lei da ficha limpa. Além dos 15. Então, ela ficaria 23 anos inelegível. Que idade Carla Zambelli terá quando terminar o prazo de inelegibilidade dela? Ah, mas ela não vai ficar 15 anos na cadeia, né? Tem aquela coisa de semiaberto, aberto, progressão de regime? Tem. Porém, mesmo quando você muda o regime do cumprimento da pena para um regime mais leve, você ainda está cumprindo a pena. A pena dura 15 anos, né? Mesmo que você esteja cumprindo prisão domiciliar. A pena é 15 anos. Então conta esse prazo todo de inelegibilidade, mais os 8 anos da lei da ficha limpa. Carla Zambelli já vai ser uma senhorinha quando terminar a inelegibilidade dela, e isso se ela não for condenada em mais processos, tá? Porque tem outros processos correndo contra ela também. Então, assim, se ela não for condenada mais nenhuma vez, ela será uma idosinha quando terminar o prazo de inelegibilidade dela. Não sei se ela vai querer voltar para a política. Agora, se vierem mais condenações aí pela frente, pode esperar que aí nem idosinha. Aí ela vai ficar inelegível para o resto da vida dela. Né? Vai cumprir uma cadeia, no caso dela, porque por conta dessa pena acima de 10 anos aí, desse caso da invasão do CNJ, dá regime fechado. E o Walter Delgatti Neto teve uma recomendação de pena de 8 anos e meio. Por que ele teve menos do que ela? Ela 10 anos, ele 8 anos e pouco. Justamente porque ele colaborou, porque ele entregou as provas, porque ele provou que a Carla Zambelli era a chefe do esquema. Então essa colaboração serviu como um atenuante, gerou uma redução de pena, e por isso que eles votaram para ele cumprir 8 anos e pouco, também em regime fechado inicialmente, justamente porque passa de 8 anos, e ela, como foi a chefe, a líder, ela tem uma pena maior, porque ela foi a responsável por essa invasão do site do Conselho Nacional de Justiça. Tudo isso com o objetivo de descredibilizar as eleições. Convencer o brasileiro de que o sistema eleitoral era frágil, porque, olha, tá vendo, até um hacker conseguiu invadir. Só que o hacker não invadiu o sistema eleitoral, ele invadiu outro sistema, um sistema online. As urnas eletrônicas nem ficam online, elas não estão conectadas à internet. Eles invadiram a página na internet do Conselho Nacional de Justiça, que não tem nada a ver, inclusive, com a justiça eleitoral, é completamente separado. De qualquer maneira, o crime foi muito grave, ainda mais tendo sido cometido por uma deputada federal, né? Então vai arcar com as consequências, vai perder o mandato. E aí é o seguinte, condenou, não tem mais recurso, o STF informa a Câmara, e a Câmara só homologa a perda do mandato. E ó, ninguém vai chorar, viu? Mesmo o pessoal do PL, do partido dela, não vai chorar por conta dessa perda da Carla Zambelli. Quem vai chorar mesmo é a própria Carla, é o Paulo Bilinski e é o Tiririca, porque esses três dançam. Dança a Carla Zambelli e dança eles também, porque a partir do momento que caça o mandato da Carla Zambelli, caça também os votos que ela recebeu. E ela recebeu quase 1 milhão de votos nas eleições de 2022, 900 e poucos mil votos. Essa votação dela ajudou a eleger mais 2 deputados, que é o Paulo Bilinski e o Tiririca. Então, caindo Carla Zambelli, é como se todos os votos que ela recebeu fossem anulados. Então eles deixam de contar para o coeficiente eleitoral. E isso muda tudo. Não dá nem para saber quem vai assumir o mandato no lugar desses 2 que perdem a vaga junto com ela, né? Mas vão perder a vaga, vão tentar provavelmente ser candidatos no ano que vem para ver se voltam e tal, mas assim, dificilmente eles vão conseguir terminar esse mandato justamente por causa da cassação da Carla Zambelli. Ela vai e leva mais 2. E sabe o que eu acho? Eu acho que é pouco. Podia levar uns 10, pelo menos. Mas enfim, é a justiça. A gente aceita, né? Ó, vamos continuar falando de Xandão. Falei que o Xandão passou o rodo hoje, né? Mas passou bonito mesmo, assim, ó. Chegou ceifando tudo que via pela frente. STF, matéria do G1, política. STF tem maioria para manter a ação penal contra a Ramagem por 3 crimes e derruba a decisão da Câmara. Ontem eu comentei isso aqui, né? A Câmara aprovou por 315 votos a 145 a suspensão do processo contra o Alexandre Ramagem
pelo golpe de Estado. O Alexandre Ramagem faz parte do núcleo 1, que é o núcleo dos chefes, dos líderes da quadrilha, que tentou dar um golpe de Estado. No mesmo grupo dele está o Bolsonaro, está o Braga Neto, está o Augusto Heleno, está o Mauro Cid, está o Mário Fernandes, está essa galera toda. São 8 réus ao todo. A Câmara aprovou, quer dizer, a Câmara, né? O Centrão, mais os bolsonaristas, aprovaram suspender o processo do Ramagem, enquanto ele estiver no mandato de deputado, e também suspender o processo de todo mundo, como se a Câmara pudesse fazer isso, né? O que acontece? Xandão, relator, pediu imediatamente para o Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, falar: marca o julgamento aí que a gente tem que decidir essa parada. Por quê? Porque eles estão dizendo que a gente não pode processar os caras que tentaram dar um golpe de Estado. E aí começou o julgamento. No mesmo dia que começou o julgamento, que é virtual esse julgamento, é aquele mesmo esquema, escreve o voto, manda pela internet, né? Não é oral. Já tem 3 votos já para manter o julgamento em andamento, ou seja, para contrariar a Câmara dos Deputados, exatamente como eu falei que ia acontecer. E já aconteceu. Também, se bobear, quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter dado 5-0, né? 3-0 no momento que eu estou gravando, mas já deve estar 5-0, assim que você... Se você ver esse vídeo no sábado, o bobear já está 5-0, tá? De qualquer maneira, assim, o que isso significa? Significa aquilo que o Cristiano Zanin já tinha avisado. Só pode suspender 2 crimes dos 5. Dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio protegido. Atentar contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa armada, esses 3 crimes não pode suspender. E por que não pode suspender? Porque, segundo o artigo 53 da Constituição, a Câmara, o Congresso Nacional, pode mandar suspender o processo contra um deputado, contra um senador, durante o período do mandato, se esse crime que ele supostamente cometeu tiver acontecido após a diplomação, após o momento em que ele oficialmente vira deputado. O Ramagem foi diplomado no dia 19 de dezembro de 2022. Os crimes de dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio protegido aconteceram no dia 8 de janeiro. Esses 2 crimes são o quê? São exatamente o quebra-quebra dos prédios dos 3 poderes. Então esses crimes aconteceram depois da diplomação. Ok, a Câmara tem autonomia para suspender. Mas os outros 3 crimes, segundo a própria denúncia da Procuradoria-Geral da República, começaram lá em 2021, pelo menos. A gente sabe que começou em 2019. Porém, elementos práticos, reunião, ação direta que a PGR encontrou a partir de meados de 2021. Então, em tese, eu digo em tese porque ainda não foi julgado, os crimes aconteceram antes do Ramagem ser diplomado, né? A organização criminosa se formou em 2021 e começou a preparar o golpe de Estado, várias reuniões, várias ações, vários planejamentos foram feitos, e tudo isso antes da diplomação do Alexandre Ramagem. Por isso que o STF falou: nananina, não vai suspender esses 3 porque vocês não têm direito, né? E aí, como é que fica? Fica que vai continuar correndo normalmente o processo. E assim, vamos combinar, né? Dano ao patrimônio protegido e dano ao patrimônio público são os crimes de menor pena. Suspender esses processos, assim, não alivia quase nada na vida do Ramagem. Pra vocês terem uma ideia, a Débora do Batom, nesses 2 crimes, e olha que ela estava lá quebrando. A Débora do Batom, ela foi condenada a 1 ano e meio pelos crimes de golpe de dano ao patrimônio e dano ao patrimônio protegido. 1 ano e meio. A maior parte da pena dela foi por golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático. Ou seja, ainda tem uns 30, 35 anos de cana para o Ramagem pegar, como um dos líderes dessa organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado. E aí, já era esperado também o esperneio dos bolsonaristas, né? Líder do PL na Câmara critica Moraes por decisão sobre Ramagem. Vingança, diz lá o Sóstenes. Você sabe quem que é o Sóstenes Cavalcante, né? É a cadelinha do Malafaia, é o bonequinho de ventríloco. Quando ele fala com a boquinha assim, ó, quem tá falando na verdade é o Malafaia, não é o Sóstenes, porque ele não tem nem personalidade para isso. Ele é só uma cadelinha do Malafaia, né? Então, o que o Malafaia está dizendo pela boca do Sóstenes? Que foi injusto, que foi uma vingança, essa coisa toda. O que acontece? Os caras aprovaram uma lei, sabendo que ela era inconstitucional, mas mesmo assim eles aprovaram, justamente porque eles queriam que acontecesse isso, que o STF fosse lá e derrubasse, como exatamente aconteceu, né? Estratégia da oposição com o caso Ramagem é desgastar a imagem do Supremo, matéria da Raquel Landim no UOL. E ela está falando isso por quê? Ela está dizendo que conversou com integrantes da oposição, em off, né? Telefone ali, não fala com o que eu falei. E os caras admitiram que o objetivo é colocar o STF contra o povo. Então, assim, vamos fazer os caras derrubar todas as medidas que a gente toma. Ah, não importa que a medida é ilegal que a gente está tomando. O importante é eles barrarem lá na frente para a gente ter argumento para falar: estão perseguindo a gente e tal. Então, assim, está descancarada que a estratégia é justamente essa, né? De colocar o STF, a população contra o STF. E aí, não vai funcionar. Mas, assim, eu te falei, vou repetir mais uma vez, Xandão passou o rodo hoje. Braga Neto também se deu mal, dá uma olhada. Moraes nega recurso da defesa de Braga Neto por uso de vídeo em sessão. Que história é essa?
No dia do julgamento da aceitação da denúncia, você deve se lembrar, o Alexandre de Moraes exibiu um vídeo do quebra-quebra. Um vídeo que era público, que passou na televisão, que todo mundo já conhecia, que mostrava os conflitos dos golpistas com a polícia, eles botando fogo nas coisas, eles quebrando vidraça, eles fazendo, enfim, cagando na gaveta do Alexandre de Moraes, porque até isso a Fátima do Tubarão fez. Lembra da dona Fátima, lá de Tubarão, Santa Catarina, né? Ó, dá uma olhada nisso aqui, eu quero te mostrar essa história aqui. Tá vendo o Carlos Matos? Carlos Matos é um cara que trabalha numa fábrica, ele autorizou, tá? A mostrar essa mensagem, esse print. Ele mandou o print, e mandou a mensagem e autorizou a gente a exibir. Trabalha numa fábrica e nas horas vagas ele trabalha na internet, online, computador e celular. E ó, já tá fazendo R$ 3.600 por mês, mais ou menos, junto com o dinheiro que ele já ganha na fábrica. Então, como complemento de renda, tá entrando mais R$ 3.600. Olha lá, $643, que dá mais ou menos R$ 3.600. A Carolina também está fazendo esse trabalho online, trabalhando de casa, não pega ônibus, não pega trem, não pega trânsito para ir trabalhar. E ó, nem pensa na existência da escala 6x1. Está tranquilo, trabalhando dentro de casa e está ganhando mais de R$ 6.000 por mês, tá? E a surpresa maior para mim até é o Paulo Rodrigues, que também autorizou a gente a mostrar as mensagens dele. Olha só, 4 meses que ele está trabalhando nesse esquema online, já está ganhando $2.154 por mês. Isso significa R$ 12.000, tá? Trabalhando online, dentro de casa, fazendo os seus próprios horários, decidindo qual é a dedicação que ele tem. E olha, tem muitas oportunidades de trabalho para você na internet. Tá vendo aí, ó? Isso aqui, por exemplo, são cursos da Escola de Negócios Digitais, onde você pode aprender qual profissão você escolher, o que você precisa fazer para trabalhar nela online. Então, tá vendo? Tem venda da Magalu, venda da Amazon, dropshipping, né? Como melhorar o seu negócio pelo WhatsApp, tem como montar um iFood, vendendo pelas redes sociais, tem uma série de cursos onde você vai aprender profissões online. Inclusive, tem um dos cursos que te ensina a encontrar oportunidades gringas, estrangeiras, que pagam em dólar, como esses aí que eu mostrei para você agora. Então, você pode dar uma olhada lá, escolher algum que acho que dá certo para você. Aqui, ó, na descrição do vídeo tem um link para você clicar. É o primeiro link que aparece, tá? Logo em cima aqui, clica que você vai abrir uma chat no WhatsApp, vai conversar com o Clayson. O Clayson é um colega youtuber também que nunca entra em roubada, não é à toa que eu estou aqui divulgando isso, porque eu conheço o Clayson e o Clayson também já trabalha com esse pessoal há bastante tempo, é um pessoal sério. Então, ó, o Clayson vai te explicar tudo que você precisa saber. Mas o mais importante que você precisa saber, 7 dias você não vai pagar nada, você vai poder consultar todo o conteúdo e saber se serve para você. Se servir, você fica. Se não servir, pula fora. 7 dias você não vai pagar absolutamente nada. Link na descrição, primeiro link que aparece aqui no alto. Clica e vai conhecer essa oportunidade que você só tem a ganhar.